Felipe, quando você estava falando sobre essas questões da invalidação, né, e da forma como esse controle se dá, eu fiquei pensando muito num padrão narcisista de personalidade. O abusador como um narcisista, né? Tem algumas características, alguns padrões de personalidade que vão vulnerabilizar alguém para ser abusador? Eu acho que dá pra gente falar de perfil de abusador, de gaslighter, e perfil de vítima de gaslighting. Eu acho que a gente tem como pensar nos dois polos aí. Com o perfil do abusador, assim, é de se esperar, né, que seja uma pessoa narcisista, ou seja, que seja uma pessoa que demande, que dependa também um pouco, porque se a gente pensar uma codependência, tá? O abusador também depende da vítima. Por quê? O narcisista, ele tem um senso de constituição do eu muito enfraquecido. No fundo, todo narcisista é também um inseguro, né? E ele busca produzir essa segurança a partir da reafirmação do poder dele sobre um outro ser humano. Então, num gaslighting, o cara se realiza de uma maneira muito ampla, muito plena, porque imagina, olha o poder que eu passo a ter sobre um outro ser humano. Eu consigo fazer com que o outro ser humano veja uma realidade que não é a realidade que existe, e sim a realidade que eu construo. É quase que eu brinco de Deus. O gaslighting é uma forma de brincar de Deus, porque eu consigo produzir uma realidade diferente da que a pessoa vive, e a pessoa vive sob, na verdade, os meus comandos. Então, assim, a própria autora lá, Stephanie Sachs, ela vai falar de, como é que é? Que é o boneco de cordas, é o títere, né? Eu acho que é títere, né, o nome do boneco. Ela fala que o cara vai ficar titerando, ou seja, essa brincadeira de Deus, essa coisa desse perfil narcisista, egocêntrico, manipulador e muito inseguro, se sente muito reforçado, é muito prazeroso brincar com esse bonequinho de cordas, porque isso dá a ele um senso de presença que ele não tem sem essa figura sob a tutela dele, sabe? E por outro lado, se a gente pensar no perfil da vítima, a gente vai, em geral, olha que loucura, pensar numa pessoa muitas vezes com baixa autoestima e tal, mas é importante também salientar que a autora coloca, e eu concordo, que muitas vezes a vítima são pessoas empáticas. Então, alguém que se coloca muito no lugar do outro, alguém que é muito sensível à demanda do outro, tende a ser mais facilmente uma vítima de gaslighting. Ela coloca também que são pessoas que têm uma tendência a se colocar em segundo plano. Então, muito empática, talvez excessivamente empática, se colocando em segundo plano, o outro, então, fica muito facilmente dominável, né, no caso a vítima, fica muito facilmente dominável por um perfil mais narcisista, como esse que eu estou colocando. Se a gente pensa no padrão narcisista, em sua base, na sua formação, a gente fala de uma terra arrasada afetiva. Então ele tem que o tempo inteiro trazer conteúdos externos ao que ele sente. Então muitas vezes o que ele manifesta não é o que ele está sentindo, então ele desassocia o que ele faz com o que ele sente, mas para que esteticamente o outro veja como ele não é. Então ele força a barra e perde a capacidade de ser sensível ao outro. Então ele tem que ficar mostrando toda hora que ele é bom, muitas vezes, que a ideia dele é superior, ou que a ideia do outro não é tão importante, ou diminuindo o outro, muitas vezes para esconder inseguranças, porque a crítica para ele é muito difícil. Então, assim, a gente de alguma forma vitimiza, mas explica, mas não justifica o mal também que ele cria, porque aos poucos ele vai trazendo outra pessoa com baixa autoestima, que é a vítima, que é mais empática, que dá atenção, que dá a oportunidade dele se expressar. E a longo prazo vai deteriorando a relação. Em que momento muda-se a estratégia de conquista para manutenção? Eu acho que é nesse momento que a realidade que o gaslighter está construindo começa a não se sustentar. Como a realidade que ele construiu, aquele bombardeio de amor, aquelas 1000 promessas, aquela história toda que ele constituiu, vai chegar uma hora que começa a não se sustentar, porque outras coisas da vida... É vazio, né? É vazio. É vazio, é verbal. É vazio, Né? Então, como outras coisas da vida começam a concorrer com aquilo que ele produziu, ele começa a ter que investir nas estratégias de manutenção, que basicamente são negação, ou seja, o abusador nega a realidade, minimiza seus atos e culpa a vítima pelos seus próprios erros. Projeção,
o abusador projeta seus próprios sentimentos e comportamentos negativos na vítima. Então, por exemplo, é muito comum o abusador gaslighter, que é muito ciumento, ficar projetando ciúme na vítima, né? Desvio. Quando confrontado à realidade, ele muda de assunto, usa de humor sarcástico ou se faz de vítima para evitar responsabilidade sobre aquilo. Intimidação, grita, mostra força, aumenta tom. E uma coisa curiosa, silêncio. A autora até chama de stonewalling, ou seja, muro de pedra. Ela fala o seguinte, muitas vezes no processo do conflito com o abusador gaslighter, o que ele faz é uma punição pelo silêncio. Ele se cala, ele não permite nenhum tipo de comportamento ser emitido pela parte da vítima, ele bota todo o comportamento de tentativa de negociação em extinção. E aí ele só volta a oferecer acesso quando ela se submete ao que ele está falando. Então, assim, ela tenta negociar. Ele vai usar essas estratégias que eu citei até então. Ele desvia, ele nega, ele projeta sobre ela. Se nada disso funcionar, o próximo passo é o quê? Ele se cala. Mas ele se cala propositalmente até que ela não consiga mais suportar o silêncio. Quando ela não suporta mais o silêncio, o que ela faz? Ela se submete e aí ele suspende a condição punitiva do silêncio que ele está aplicando sobre ela. E aí o poder dele continua muito ativo. Ô Felipe, e é engraçado assim, porque eu acho que é uma dupla, né, muito difícil de chegar na terapia. Primeiramente porque a pessoa que pratica o gaslighting, normalmente ele não vê que ele tem um problema, né, assim, ele não vê as perdas do comportamento dele. E porque a pessoa que é vítima, ela também tem muita dificuldade de desvincular dessa realidade para chegar na terapia. Mas, quando as coisas estão muito na intensidade, provavelmente a gente recebe essa vítima. Muito difícil ser o abusador. Muito mais, né, muito mais recorrente a vítima. E a gente estava até conversando essa semana sobre o que fazer quando você identifica uma situação de abuso na clínica, né? E vamos retomar um pouquinho isso, que eu acho que é bem interessante, porque você começou falando naquele vídeo que você fez para a nossa caixinha de perguntas, falando um pouquinho sobre a necessidade da vinculação. Inclusive, é o que você está dizendo, né? Para esse abusador, ele conseguir fazer tudo isso na vida de alguém, ele vai precisar de um processo de vinculação inicial. Perfeito. E assim, acho que é muito importante, numa definição comportamental, o que é distorção da realidade? Tato distorcido, ou seja, eu percebo, eu tateio, eu encosto na realidade de uma forma distorcida, eu não vejo a realidade como ela está posta. Agora pensa, eu gostava muito de falar isso dando aula, assim, pensa que eu aqui estou em delírio, eu estou percebendo coisas com o meu aparato sensorial que para mim são completamente realidade. É igual uma pessoa que está vendo a outra na frente dela, se alguém disser para ela o seguinte, não, ó, essa pessoa não existe, você não vai acreditar, porque você está percebendo sensorialmente aquela pessoa. Então, quando você pega um paciente vítima de gaslight, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a realidade dessa pessoa é diferente daquilo que a gente vê. E não adianta a gente já de pronto querer descrever essa realidade nova, porque não vai fazer sentido e vai confirmar a preparação que o gaslighter abusador já fez, que é o quê? Como é que o gaslighter abusador prepara a vítima para não sair do domínio dele? Ele prepara com comentários do tipo, vão querer botar você contra mim, vão querer destruir o nosso amor. Ninguém no mundo de hoje valoriza uma relação verdadeira, um amor sincero, um amor seguro. Então ele prepara o terreno para qualquer contra-argumento que venha a ser colocado, mesmo que por um terapeuta, isso não vá dar adesão. Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? Primeiro passo, vínculo. Valida a história dele, tenta entender como ele chegou ali, valida o que ele está sentindo. É engraçado, você fala de uma relação que você tem, que você considera boa, mas ao mesmo tempo você está falando que você está sofrendo. Me conta um pouco mais. Só vou validar o sentimento, quero entender como que aquilo chegou até aquele momento. Beleza, uma vez que eu aumentei esse vínculo, que eu achei afinidades terapeuta-paciente, que eu produzi uma relação terapêutica também legal, aonde eu não rivalizei, muito importante, aonde eu não rivalizei com o abusador, eu ganho um pouco de confiança. Não, lembrando que quando o paciente chega, por mais que seja difícil ele chegar com essa queixa pronta, organizada, ele vai chegar com um desconforto de uma relação comum, de dilemas comuns. Então, assim, se eu realmente acelero, eu estou antevendo uma coisa que a pessoa não está preparada. Então, assim, a gente também vai percebendo aos poucos, porque
Para ele são dilemas que ele tem que resolver e que muitas vezes a responsabilidade dele é resolver. Então, assim, ele vai contar de uma forma trivial, entendeu? Obviamente com alguns excessos, mas na maioria das vezes com um problema, de uma forma mais trivial. Sim, nem percebe. E aí, assim, pensando numa sequência, depois desse vínculo bem feito, e aí pensando na análise do comportamento, a ideia depois é o quê? Ampliar a capacidade do paciente de fazer tatos puros, ou seja, descrições um pouco mais precisas da realidade. Isso a gente faz por que via? Por perguntas. A gente evoca a descrição por tato puro, fazendo perguntas que coloquem aquela descrição que parece imprecisa em contradição, entende? Então assim, olha, engraçado, você fala que vocês curtiram muito o final de semana, mas ao mesmo tempo você traz para mim aqui um sentimento forte de ansiedade, né? O que você acha que aconteceu? Então assim, eu estou botando uma situação para o paciente para que ele consiga melhorar a descrição com um pouco mais de fidedignidade. E aí, com isso, eu vou ampliando o que? A percepção dele da realidade ali posta, sabe? Então, ele vai aumentando. Quanto mais ele vai tateando, mais ele fica achando estranho o que ele vive. Mais ele começa aquilo que foi construído, é como se as cordinhas que o cara usa para manipulá-lo estão começando a romper. Depois disso, é que começa, na minha avaliação, o terapeuta ter o direito, então, de fazer ele descrições mais duras do que está acontecendo. Ou provocações mais diretas sobre o tipo de controle que o paciente recebe. Existem pacientes que acontecem coisas do tipo: a pessoa vê vídeo do esposo transando com outras mulheres e aquele vídeo não é suficiente para convencer a pessoa de que o marido é infiel, porque ele distorce de tal forma a realidade que nem aquilo a convence. Então imagina um terapeuta achar que a fala dele é mais convincente do que um vídeo. Então assim, se aquilo não foi convincente, se um vídeo não foi suficiente para ela tomar consciência, a sua fala não é tão efetiva assim. Existem pacientes que, por exemplo, uma empresa familiar que o pai é um gaslighter, que a mãe é uma gaslighter. O paciente, ele entrega horrores, ele faz a empresa crescer, triplicou o faturamento da empresa desde que ele entrou, e aí um pai gaslighter pode dizer o seguinte: não foi você que triplicou. Na verdade, você tem sorte de estar aqui no momento certo. Então, o que é importante entender é o seguinte: o gaslighter, ele anula a influência das evidências da realidade para o paciente. As evidências da realidade se tornam irrelevantes e a descrição que ele faz se torna um fato. E de tal forma que não adianta o terapeuta apresentar evidências novas agora de pronto. Esse processo é muito lento. Então, assim, a terapia com um paciente de gaslighting é lenta e tem que ser lenta também por outro detalhe. Se o abusador perceber o crescimento do cliente, do paciente, ele corta a terapia na hora, ele dá um jeito de acabar com a terapia. Até porque isso tudo que você está dizendo, a gente está falando de pessoas que são importantes afetivamente na vida desses pacientes, né? Então, quando a gente está falando de pessoas importantes, é muito difícil lutar também contra esse contexto. E a gente precisa desse processo de vinculação e precisa de um processo de aceitação. Entender que aquele que às vezes me machuca é alguém que afetivamente é importante para mim é um processo duro, delicado e leva tempo.